Esta é a 70ª mensagem sobre conflitos da vida. Se Deus permitir, fechamos hoje essa série de estudos. Não sei o que vai acontecer, mas vamos lá. Nós temos falado sobre o princípio da meditação, perguntamos o que é meditação. Vimos que é o processo mental e espiritual de digerirmos as Escrituras de tal maneira que elas se tornem uma parte viva na minha vida, na sua vida. Vimos que meditar é pensar nos pensamentos de Deus expressos na sua palavra. Vimos que Deus afirma que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e nem os nossos caminhos são os seus caminhos. Vimos que Deus quer que nós tomemos o seu pensamento sobre um determinado assunto e procuremos pensar como Ele pensa acerca desse mesmo assunto. Isso significa ver a vida do ponto de vista de Deus. Se buscarmos conhecer os pensamentos de Deus e pensarmos neles, todos os pensamentos de Deus serão os nossos pensamentos. Vimos que Deus é Espírito e a nossa relação com Ele é experimentada no Espírito, o nosso Espírito com o Espírito dele. Vimos que precisamos deixar que a palavra alcance nossas mentes, nossas emoções, nossa vontade, todo o nosso espírito. Vimos que devemos entregar todo o nosso ser a Deus, ao apelo em Romanos 12:1, para que pelas misericórdias de Deus que nos alcançaram, que nós então nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o nosso culto racional. Vimos que fazemos isso através da renovação da nossa mente. Por isso que não devemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas deixarmos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vimos os benefícios da meditação. Vimos o primeiro, uma vida bem-sucedida e próspera. O segundo benefício, ter mais entendimento do que as demais pessoas que não meditam na palavra de Deus. Vimos na ocasião que, para tanto, precisamos dar espaço ao Espírito de Deus para ele trazer luz e revelação. Vimos que o Espírito de Deus nos ensina e nos faz lembrar o que ouvimos, lemos, estudamos, memorizamos e meditamos. Vimos que o Espírito de Deus ensina e interpreta verdades espirituais para os que têm o Espírito de Deus. O terceiro benefício, vimos, é poder para não pecar. O quarto benefício é sabedoria para viver. Esse tópico, vimos que a palavra de Deus oferece princípios de sabedoria para uma vida bem-sucedida. Vimos que a palavra de Deus oferece princípios de sabedoria para que pais, filhos e netos tenham uma vida bem-sucedida, geração após geração. Vimos que Davi fez dos sábios pensamentos de Deus os seus pensamentos. Vimos que ele ensinou o seu filho Salomão a buscar esta sabedoria. Quinto benefício, uma vida bem-sucedida com evidência aos olhos de todos. Vimos que devemos ser reconhecidos por todos como um povo sábio e inteligente. Fomos até aqui a última vez.
Vamos agora entrar no sexto benefício. Confiança para pedir algo a Deus sabendo que Ele o fará. Confiança para pedir algo a Deus sabendo que Ele o fará, ou que Ele nos ouvirá. Eu sempre gostei muito do Salmo 37, versos 4 e 5. Ele diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. A primeira parte desses dois versos, ou seja, o verso 4, diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Uma outra versão diz: agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o seu coração. Porque o Senhor atenderia aos desejos do meu coração? Porque eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer nele, tenho prazer. Se eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nele. Bom, vamos voltar um pouquinho. Como é que nós podemos ter prazer em alguém? Nós temos prazer em estar com alguém, em conviver com alguém e fazer dessa pessoa a pessoa mais importante da nossa vida quando nós conhecemos essa pessoa. E como é que nós conhecemos essa pessoa? Primeiro pela sua palavra. Nós ouvimos o que essa pessoa tem a dizer, o que ela tem a nos falar. E quando nós ouvimos o que essa pessoa tem a nos falar, nós vamos decidir se é uma pessoa de quem nós gostamos, se é uma pessoa que nós amamos e se é uma pessoa em quem nós vamos realmente ter prazer em estar com ela. Então, o princípio é básico: se eu me deleito nele, se eu me agrado dele, eu vou me agradar da sua palavra, vou me agradar do seu ensino, da sua doutrina, dos seus princípios, enfim. O que ele falar para mim é profundamente agradável para mim. Eu me deleito, eu me alegro, eu me regozijo nele. Me regozijo no que ele fala. E então, o que vai acontecer? Os meus pedidos não serão jamais contrários ao que ele diz, ao que ele pensa, ao que ele falou, porque Deus não contraria-se a si mesmo. Então, se eu me deleitar nele e no que ele diz, se eu me deleitar nele nos seus princípios, se eu me deleitar nele no seu ensino, então ele vai ouvir aquilo que eu pedir a ele. Porque eu não vou pedir nada que contrarie os seus princípios. O apóstolo Paulo diz assim: habite ricamente em vocês, ou eu conheço mais a versão antiga, em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, essa palavra tem que habitar, tem que estar nas minhas entranhas, ela tem que fazer parte da minha vida, ela faz parte dos meus pensamentos, da minha meditação. Então, eu não serei todo de pedir algo a Deus que eu sei que Ele contraria os seus princípios, contraria os seus ensinos. Então, a minha oração vai ser uma oração de acordo com a vontade dele. Por isso que a segunda parte do verso diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, me rendo à palavra dele, me rendo à vontade dele, e ele vai fazer o que tem que ser feito e vai ser bem feito.
porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. João, o apóstolo, no Evangelho que leva o seu nome, ele deixou registradas as seguintes palavras de Jesus, João 15, 7. Cadê o texto? Ali. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso só confirma o que acabamos de dizer, que Deus disse através da boca de Davi: deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, se nós estamos ligados a Ele, se nós estamos vidrados nele, se nós o amamos, se nós realmente o admiramos, se nós temos prazer nele, então nós estaremos permanecendo nele e ele permanecerá em nós. Nós vamos permanecer nele. Permanecer nele significa permanecer crendo. E se você tem alguma dúvida, vai lá em João capítulo 8, a partir do verso 32. Jesus disse isso muito claramente. Permanecer nele é permanecer crendo no que ele falou. Então, se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, então nós podemos pedir o que nós quisermos e nos será concedido. Por quê? Porque também não vamos pedir nada que não seja de acordo com a sua palavra. Em terceiro lugar, se assim podemos dizer, nós temos a confirmação disso também na 1 de João, no capítulo 5, versos 14 e 15. E esse texto diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então é a oração que você faz com resposta certa. E o segredo está em pedir de acordo com a vontade dele. Não adianta eu e você orarmos por algo que não está de acordo com a palavra dele, não está de acordo com a vontade dele. Deus não faz o que eu peço, Deus faz o que está na palavra dele. Isto é, Ele faz aquilo que é a vontade dele. É por isso que existe alguma coisa e que eu não tenha muita convicção, isso sobretudo porque há coisas que são detalhes. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer princípios da palavra de Deus. Já disse aqui muitas vezes que Deus não disse se eu devo ir na casa de fulano ou de Beltrano, se eu devo ir por este caminho ou se eu devo ir por aquele. Eu posso orar e pedir a Deus que me guie e me dê sensibilidade ao Espírito dele para ir fazer isso. Mas quanto a ir lá ou não ir fazer isso ou não, eu tenho que me guiar por princípios que ele estabeleceu. O que eu vou fazer lá? É um lugar bom, vai abençoar a minha vida, ou eu vou abençoar a vida de alguém? Como? Ou é um lugar que vai me fazer mal, vai
pode me desencaminhar. Não, eu tenho que me basear nas minhas decisões em princípios. Deus não me diz, olha, você vai fazer isso, aquilo. Às vezes Ele faz, e pode até fazer. Já ouvi muitos casos que Ele faz isso. Ele faz isso se Ele quiser, e dependendo também da relação que nós temos com Ele. Mas, às vezes, Ele não fala nada, porque Ele já falou, e eu já sei o que Ele quer e o que Ele não quer. Agora, se eu não sei, tem que orar como Jesus orou, nos ensinou a orar. Jesus disse que nós devemos pedir: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade. Não sei qual é, não sei como eu devo orar nesse caso. Então, seja feita tua vontade. Muitas vezes nós queremos demais de uma coisa, e às vezes Deus não quer. Eu tenho, porque Ele sabe que não vai ser coisa boa para mim. A coisa em si pode parecer boa, mas ela pode não ser tão boa como eu pensava que seria. E Ele sabe e Ele conhece. Então, se Ele disser não, Ele está trabalhando na minha vida em áreas que ainda não estão prontas para receber o que eu quero. Bom, sétimo benefício: vida longa, prosperidade e paz. Eu creio que todos nós almejamos isso. Vida longa, prosperidade e paz. E eu tenho que repetir uma coisa: prosperidade não é din-din. Pode ser, mas não é din-din, não é bufufa. Prosperidade é você estar fazendo o que Deus quer, no lugar onde Deus quer, da maneira que Deus quer. Significa estar feliz nele, na vontade dele, no propósito dele. Muitas vezes o mundo, muitas vezes não, sempre o mundo vai nos iludir e nos levar a pensar que ser próspero é tudo aquilo que a gente vê nas mídias, tudo aquilo que o mundo consagrou como prosperidade. E sempre envolve muito dinheiro, envolve uma vida navalesca, uma vida de luxo, vida de essas coisas que não passam para a minha cabeça, e nem não é a minha aspiração, nunca foi, espero que não seja a sua. Se você tem essa aspiração, ela não bate muito com a palavra de Deus, não. Deus pode até te dar muita grana, mas não vai ser para você esbanjar e viver como... Quem é que vive bem aí, gente? Um marajá, uma coisa assim parecida, essas pessoas que vivem snowbando aí, não? Então, vida longa, prosperidade e paz. Vida longa, prosperidade e paz. Não é bastante viver. Tem muita gente que vive, mas às vezes vive uma vida de inferno. Não tem paz com Deus, não tem paz com as pessoas. Então, a vida dela é um inferno. Vive muito e tem gente que gostaria de já ter morrido. Então, vida longa, prosperidade e paz. O Provérbios 3, 1 e 2 dizem assim: meu filho, não se esqueça da minha lei,
mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Isto é palavra de Deus. Se nós não nos esquecermos da palavra dele, se nós nos ativermos da palavra dele, se nós aguardarmos no nosso coração, ele promete que vai prolongar a sua vida. Prolongar significa estender o tempo que provavelmente teríamos normalmente. Ele vai aumentar, ele vai esticar. E nós temos várias passagens da Bíblia que falam isso de maneira bem clara. E aqui diz: por muitos anos lhe darão prosperidade e paz. É possível ter prosperidade segundo o mundo e não ter paz nenhuma. Tem gente que tem dinheiro para a sua ruína, para a sua destruição, para a sua agonia, para muitos conflitos, discórdias. Os noticiários já nos fizeram saber que muitas pessoas que ganharam aí fortunas através da loteria, literalmente tiveram sua vida arruinada por causa do dinheiro. Muitas delas morreram por causa do dinheiro. Quanto à questão de paz, a Bíblia diz que o trabalhador, ele deita e dorme, mas a riqueza do rico não deixa ele dormir, não. Oitavo benefício: capacidade para entender os pensamentos de Deus. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Já vimos esse texto aí bem pormenorizadamente. Já vimos que Jesus falava por parábolas, inquirido pelos seus discípulos a razão pela qual ele falava por parábolas. Ele disse: olha, eu falo para que quem ouve não entenda. Isso não faz muito sentido se você pensar pura e simplesmente no que Jesus disse. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: olha, eu torno difícil o que eu digo, eu torno aquilo que eu digo difícil de compreender, para que só entenda quem quer realmente entender. E ele falou de um povo que ouvia de mau grado as suas palavras. Ele falava, entrava por um ouvido, ele falava e entrava pelos ouvidos das pessoas, de um lado e saía do outro. Ninguém estava nem aí para o que ele dizia. Agora, se você lê, não entende, e você diz: Deus, eu quero entender isso, eu preciso entender. Se você se debruçar nesse texto de forma integral, Provérbios 2, de 1 a 5,
você vai descobrir que é preciso querer, é preciso acolher essa palavra, é preciso realmente desejar conhecer. Deus não é um produto que você acha em qualquer esquina, hein, não. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Jeremias capítulo 29, é isso? 29, 10. Não tenho certeza não. Se não procura, ou então me procura, depois eu vejo, confirmo se é isso mesmo. Mas eu acho que o endereço é esse mesmo. Aceitar a palavra de Deus é dar crédito. Eu sei que muitos de vocês já conhecem de cor as coisas que eu digo aqui. Eu não me impressiono com isso. A minha pergunta é: você está buscando viver o que eu digo aqui? Não porque eu digo, mas porque eu digo a palavra de Deus. Essa palavra faz sentido para você, ela muda. Eu não sei se a gente vai chegar ao fim da mensagem, mas a gente deve tocar nesse ponto aí, porque um dos propósitos da meditação na palavra de Deus é permitir que ela entre em todo o nosso ser, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso intelecto e, sobretudo, no nosso espírito. Então, agora eu me perdi. Bom. Então, é preciso então que nós realmente busquemos entender, para viver, para praticar essa palavra, para que nós não sejamos, como Tiago diz, meros ouvintes e não praticantes da palavra. Ele recomenda que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque senão nós estamos perdendo tempo. Se você ouve aquilo que Deus fala com você aqui, você sai daqui e vive exatamente como você sempre viveu, e eu pergunto: para que você veio? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Ninguém é salvo porque ouve a palavra de Deus. Ouvir, no sentido só de ouvir. A palavra tem que encontrar eco na sua vida, tem que encontrar acolhida no seu coração. Então isso vai mudar a sua maneira de agir à luz desse novo entendimento que você teve. E se não teve, peça a Deus que traga a você. A meditação permite que você digira. Nós estamos falando de digerir, é uma palavra usada para ingestão, para quando você come um alimento, ele deve ser digerido. Alguns animais são, como é que chama o animal que rumina? Ruminante, eu sei que é ruminante, mas eu acho que é isso mesmo. Pode parecer meio esquisito e pode parecer até nojento para alguns, né? Mas há animais que comem e a comida vai para um lugar. Como é que chama? Alguém sabe? Esqueci, não é algo que eu lido diariamente. Eu sei que a comida vai para um lugar, ele comeu, ela fica ali guardadinha, e aí o que ele faz? De vez em quando aquilo volta para a boca dele e ele
E ele rumina, ele fica mastigando aquilo. E a comida volta para lá, e daí volta para a boca outra vez, e ele fica... Eu sei que pode parecer meio nojento falar assim, mas que é uma figura extraordinária de meditar na palavra de Deus. É isso aí. É você receber a palavra de Deus, é você deixar que essa palavra seja objeto de meditação. Por isso que ler a gente normalmente lê uma vez por dia. Alguns têm privilégio de ler mais de uma vez, mas então o restante do dia fala para você meditar no que você leu, no que você ouviu, dia e noite. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Meus amados, Deus não nos chama para conhecer a Deus, conhecê-lo intelectualmente. Deus nos chama para conhecer Deus de uma forma bem pessoal, íntima. Porque senão nós seremos religiosos apenas homens que religiosos, cumprem determinados ritos. E eu digo para você, eu não sei como é que, se você é religioso apenas, eu não sei como você dá conta, como você consegue. Ser religioso é um negócio chato. Deus não nos chamou para ser religiosos, Deus nos chamou para conhecê-lo, para amá-lo, para privar da sua comunhão, da sua companhia, para estar com Ele, para vivenciar uma relação de amor, um amor incondicional. Hoje de manhã, eu errei a hora e a Bia foi lá me acordar. E o despertador? A gente tem que mudar o despertador, porque o despertador toca uma música que dá mais vontade de dormir do que ele. Então acho que acalenta ainda mais. Eu fui dormir depois de 2 da manhã, mas depois ela então colocou uma música lá, é a Basic Grace. Quantos aqui conhecem esse cântico? É Maravilhosa Graça, né? É baseado na letra de um negro dos Estados Unidos, e as músicas que foram compostas por ele eu amo de montão, e essa é uma que é impossível ouvir sem chorar. Fala da graça de Deus, fala como Deus me encontrou, eu, perdido pecador. Eu não me recordo da letra. Qualquer hora eu vou trazer aqui o vídeo para vocês. O vídeo é em inglês, mas como é um cântico assim lento, dá para você ler. Até aqueles que têm mais dificuldade de ler através de legenda, mas eu estava no banheiro e eu vou lhe dizer, as lágrimas vieram. É muito bom você entender a graça de Deus. É muito bom você entender o amor dele. É um amor indescritível, indizível.
inenarrável. Conhece esse amor quem conhece Deus, não aqui, mas porque conhece pessoalmente, intimamente, porque tem convivência com Ele. Isso é que torna a vida com Deus gostosa, significativa, preciosa. Isso é que faz dele a pessoa mais importante. É isso que faz dele o bem maior, mais desejável, mais do que qualquer bem que você possa ter nesse mundo, mais do que qualquer entretenimento. Ele só, Ele mesmo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nono benefício: pureza de pensamento e poder para resistir à tentação. Meu filho, obedeça as minhas palavras no íntimo, e no íntimo guarde os meus mandamentos. No íntimo. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, ou algumas versões diz ou adúltera, com suas palavras sedutoras. Nós vivemos num mundo em que as tentações são gritantes, são gigantescas. Quando as mulheres me perdoem, sabe? Eu não estou falando nada me referindo a vocês, mulheres crentes em Jesus. Mas antigamente eram os homens que cantavam as mulheres. Hoje as mulheres cantam os homens. E vocês sabem que é isso mesmo. Eu sei que as mulheres, em todas as épocas, sempre agiram, as que têm essa intenção, sedutoramente. Mas isso nunca foi assim, uma coisa tão escancarada como é hoje. Então, meu filho, obedeça as minhas palavras no íntimo, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana ou adúltera, com suas palavras sedutoras. No texto anterior, diz assim: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento. Se você conhece a Deus e teme a Deus, você vai fugir disso. Eu não disse que você não vai ser tentado não, viu? A Bíblia diz que eu e você vamos ser tentados até o fim. Enquanto o mundo existir, enquanto Satanás estiver na terra, enquanto não vier o seu fim, ele vai trabalhar, ele vai fazer o serviço dele. Cabe a mim e a você manter os pés no chinelo, orar, jejuar, de buscar a palavra de Deus e atermos-nos a ela sempre.
Nós vimos anteriormente um texto, eu não sei se ele está aqui porque eu já deletei, não, acho que está aqui, não está. Ele está aqui, mas não está. É o texto do Salmo 119, versos 9 e 10. Como poderá o jovem manter puro o seu coração, manter puro? Salmo 119, 9 e 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. E o verso 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não pense que você vai ficar livre da tentação. Você não ficará livre dela. Mas se você cultiva seu relacionamento com Deus, com a sua palavra, você poderá guardar puro o seu coração. Não importa o que você já fez, não importa quão devassa foi a sua vida, você pode hoje guardar puro o seu coração.